Olá, meu nome é Patrícia Pinheiro, faço um estágio pós-doutoral na Federal da Paraíba, no programa de pós-graduação em Antropologia. Agradeço muito ao convite da Academia de Campo e saúdo a equipe pela iniciativa desse projeto, Pensar Coletivo. E aqui então eu vou tentar falar um pouquinho das pesquisas que eu tenho desenvolvido, que na verdade elas são a confluência de diversas experimentações. Então eu iniciei a minha trajetória acadêmica na área ambiental, mas junto com isso eu fui sendo apresentada aos poucos à antropologia, em especial numa pesquisa etnobotânica que eu fiz no finzinho da graduação. Bom, aos poucos eu também fui me aproximando do audiovisual, participando de projetos com software livre, também experiências de trabalho sobre a cultura afro-brasileira no Rio Grande do Sul. E nessa mesma época, ainda no mestrado, eu fui instigada a pensar a questão quilombola, a partir das reflexões críticas do professor José Carlos dos Anjos, né, com quem eu tive contato durante o mestrado em desenvolvimento rural na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse caminhar já são 10 anos que eu trabalho junto com comunidades quilombolas em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Meu doutorado eu fiz na Rural do Rio de Janeiro, no CPDA, e desde 2017 eu estou aqui na Paraíba. Eu destaco a parceria com o LEPAIS, o laboratório da UFPEL, que trabalha com audiovisual, coordenado pela professora Cláudia Turra Magni, também pela Daniele Borges, que eu vejo como um espaço de acolhimento, que me acolheu também durante o período que eu trabalhei na UFPEL. E a partir desse diálogo também com o LEPAIS, nós desdobramos nossas atividades e eu vou me referir aqui a 3 projetos. Um primeiro que é um projeto de pesquisa, práticas e conhecimentos quilombolas na Paraíba, no Rio Grande do Sul, feito desde 2019 com parceria com a UFPEL. Também o projeto de extensão Histórias de Quilombo, que é feito desde 2017 em Ituaçu, aqui no litoral sul da Paraíba. E por fim, falar um pouquinho do Observatório Antropológico da UFPB. Bom, em Ituaçu, que é onde a gente tem concentrado a maioria das atividades, o projeto coordenado por mim e pela professora Ana Azevedo, tem uma equipe interdisciplinar, e a gente trabalha muito com materiais audiovisuais, gráficos e artesanias, com a parceria com a escola local e também com o posto de saúde. Nesses trabalhos a gente maneja desenhos, fotos, vídeos, artesanatos, e aos pouquinhos a gente também está fazendo uma coleção gráfica e botânica de plantas medicinais a partir de entrevistas e também oficinas. Pensando nessa vivência intensa, a proposta é sempre ter um formato coparticipativo, com múltiplas linguagens que se relacionam a formas de aprendizagem, criatividade e diversidade, o que nos desafia a pensar constantemente nos processos que a gente está envolvido, às vezes até mais que os produtos finais, né? A gente se inspira bastante em formas de antropologia compartilhada. Desse diálogo a gente também fez oficinas de fuxico, chamado Fuxico do Bem, nosso grupo, e bordado, teatro de bonecos, sabonetes artesanais. Então, guiados por mãos habilidosas, a gente é apresentado a práticas de artesanato, alimentação, pesca, mas ao mesmo tempo a gente escuta muito sobre as histórias da formação do território e das mudanças que o território tem sofrido, inclusive com poluição que vem pelo rio Gramani, que é um rio muito importante para a comunidade. Com a pandemia esses laços não se rompem, a gente trabalhou muito com comunicação remota, mas tentando articular um comitê local, onde Defesa Civil Mirim, Unidade de Saúde, coletivos locais, escolas e outros participantes das atividades que a gente tinha anteriormente seguiram em contato. Essa parceria, inclusive, foi uma das inspirações para a criação do Observatório Antropológico da UFPB, que em abril de 2020 começou ações de combate através desse olhar da antropologia, né, sobre os efeitos sociais da pandemia junto a grupos que a gente já trabalhava. Então a gente chegou a ter uma equipe de mais ou menos umas 40 pessoas, entre gestores, pesquisadores e demais voluntários, né, procurando sempre se articular para ações concretas, algumas de curto prazo, outras de médio prazo,
E essas ações elas tiveram um engajamento de lideranças indígenas, quilombolas, pessoas de diferentes periferias urbanas, com ações voltadas para as suas comunidades. Essa atenção à ação social tem nos feito refletir mais ainda sobre as relações que a gente tem com as comunidades e o que a gente tem produzido, né? Com essa base de uma aproximação entre universidade, comunidades e movimentos sociais. A gente tem procurado pensar isso de uma maneira circular e complementar, entre ensino, pesquisa e extensão, conectando uma a outra, e é justamente no intercruzamento desse tripé que a gente procura se situar. Então, o processo de escuta se fez mais do que necessário nessa conexão entre pesquisa antropológica, ações diretas, produção de conteúdo informativo junto a esses grupos, né? Então, pelos canais de comunicação possíveis, a gente buscou compreender também quais as estratégias locais para minimizar esses efeitos da pandemia e quais as demandas concretas de cada comunidade, né? Incluindo o Mituaçu, que era uma das cerca de 40 grupos que a gente chegou a trabalhar durante a pandemia. E cada um ajudou como pôde, né? Com entrevistas, informes epidemiológicos, boletins sobre a situação indígena, reportagens, ilustrações de cada um dos materiais, produção audiovisual, projetos de compra de material de higiene, máscaras feitas pelas costureiras desses grupos, articulação com gestores e por aí vai. O observatório ele é coordenado pela professora Rita Santos, por mim e por Aina Azevedo. E agora, já passado alguns meses, né, do início da pandemia, eu vejo o observatório como esse intento de potencializar diálogos, expressões éticas e políticas, e acolher também muitos pesquisadores que tinham esse desejo de realizar ações concretas diante dessa barbárie que assola o nosso cotidiano e que a gente sabe que não é de hoje. Bom, inclusive os problemas sociais obviamente não nascem agora, né, mas em tempos de negacionismo, a gente sempre se propondo a refletir sobre uma sociedade que elimina e apaga o que não é compreendido, que suprime até o ponto de exterminar. E apesar da falta de dados oficiais, o pouco que a gente tem conhecimento aponta para uma brutal desigualdade nos efeitos sociais da pandemia junto a camadas populares. Então isso é algo que a gente tem que acompanhar e procurar agir para diminuir esses efeitos, né? Nesses trabalhos que eu mencionei, nesses 3 projetos, né, a imagem e também outras grafias menos lineares que a escrita, que a gente está acostumado, elas não são somente um recurso complementar às pesquisas e outras ações, mas possibilitam novas texturas, visibilidades, montagens e uma amplitude de autorias. Então, aqui a gente procura relacionar a antropologia com o poético, né? Que tem seus desafios teóricos, metodológicos, né, nesse universo de inventividades, né, mas tem estado muito presente nas nossas discussões, pensando também o alargamento de certos estatutos antropológicos, muito instigadas, por um lado, pela aproximação da poética como constitutiva de pesquisas, e por outro, pela infinidade de experimentações compartilhadas e abertas em termos de autoria, nesse processo que é continuamente reinventado. Na verdade, a gente vê essas duas possibilidades como num diálogo estreito e reiterando, né, a indivisibilidade entre sensível e inteligível nessa experimentação do mundo e nos processos de produção de saber. Nesses projetos, então, a gente transita entre diferentes espaços, né, e foi na busca por expressar essas tramas polissêmicas, perpassando conhecimentos acadêmicos formais e conhecimentos populares, colocados em parceria, cada um com suas características, e vendo as suas ressonâncias, que a gente tem estimulado muito o debate sobre temas como racismo, machismo, ataque às condições de vida no planeta, ao ensino público, entre outros. Eu finalizo por aqui, então, agradeço novamente o convite e convido a todos e a todas a conhecerem o site antropoéticas.com, que é fruto do GT Antropoéticas da última RBA, e também a seguirem a gente nas nossas redes sociais, @observaantropologia e Histórias de Quilombo.